Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O programa que lhe informa sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidor e todas as novidades sobre o consumo. Aproveitamos para o convidar a conhecer mais sobre a ADECO. Pode fazê-lo acompanhando os nossos programas de rádio e televisão, nas nossas redes sociais e presencialmente na sede ou ainda nas delegações. Continue na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Para o programa de hoje temos os seguintes temas. Em Minuto Cidadania, uma reflexão sobre a perda de valores e princípios éticos na sociedade cabo-verdiana. Edbo Conta traz dicas para saber como poupar energia com o uso do ar-condicionado no verão. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, fica a par do regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Informação Jurídica fala sobre os acidentes de trabalho. A DECO responde a uma fornecedora que recebeu uma reclamação no livro de reclamações e não sabe o procedimento a seguir. Direitos e deveres do cidadão consumidor, informe-se sobre o direito à saúde. Em Minuto do Consumidor, fica a par do direito à proteção dos interesses econômicos. Mitos e verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Educação financeira para um consumo consciente, entenda o que significa transtorno de compulsão por compras. Na rúbrica Educação Financeira, o momento é oportuno para se preparar melhor para despesas eventuais. Em Consumo Consciente, nosso futuro não é descartável. Temos que colocar um fim à poluição por plástico. E para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Os valores morais e os princípios éticos são componentes de significativa importância para o bom comportamento e ação sociais. Para esta edição do Minuto Cidadania, o associado António Pedro Silva traz uma reflexão sobre aquilo que, no seu entender, tem sido a perda de valores e princípios éticos na sociedade cabo-verdiana. Hoje eu pretendo abordar o que entendo como uma perda de valores e princípios na sociedade cabo-verdiana. Valores e princípios nunca foram, no meu entender, um forte da sociedade, mas agora está a um nível de degradação, diria, insustentável em termos sociais. Uma sociedade só funciona na base da confiança. E o aspecto de caráter mais importante para uma sociedade funcionar não são as qualificações académicas, científicas ou outras, mas é o caráter da pessoa, a integridade. Hoje é com muita dificuldade que se pode confiar na palavra das pessoas, em particular nos que ocupam cargos de direção deste país e das instituições. E é uma lástima quando pessoas com cargos extremamente importantes, dotados de conhecimentos técnicos científicos elevados, põem esses dados a serviço do que diria do mal. Falar mentira parece ser a norma na sociedade cabo-verdiana. Não cumprir a palavra é inaceitável. Uma sociedade não pode funcionar nessa base. Há que não só recuperar, como melhorar consideravelmente a qualidade da vida na sociedade. As pessoas não podem, por exemplo, pedir dinheiro emprestado e a outra pessoa ajuda e depois dão, o que é que se diz aqui, dá para outro. Fazem-se esquecer, inventam mentiras. E isto precisa ser combatido. As autoridades, ou pessoas que ocupam cargos de autoridade, durante as campanhas não podem fazer promessas, até usar dinheiro de Estado para algumas realizações incompletas para enganar as pessoas. Devem ser altamente criminalizadas. E quanto maior o nível de responsabilidade em termos do aparelho do Estado, das instituições públicas, maior deve ser e mais gravosa a pena a ser aplicada. As instituições e empresas são ainda, infelizmente, a maior parte, menos confiáveis. Utiliza-se o conhecimento, utilizam-se as leis
para enganar a justiça. E é uma lástima viver numa sociedade nessas condições. Eu apelava aos cidadãos no sentido de despoletarem uma série de debates, reflexões sobre a questão da integridade, da confiança, de valores éticos na sociedade e a implementação no aparelho de justiça de penas pesadas e exemplares às instituições, às empresas que prevaricam e abusam do poder económico ou outro sobre as pessoas menos protegidas e também que o Estado implementasse com máxima urgência o tipo de Tribunal de Pequenas Causas em todas as ilhas, de forma a se resolver rapidamente milhares de problemas que deterioram a vida na sociedade e na comunidade. Em épocas de verão é comum as pessoas optarem pelo ar-condicionado para diminuir as altas temperaturas que se fazem sentir dentro de casa. Porém, isto pode contribuir para que o valor da sua fatura de eletricidade aumente, uma vez que esse tipo de aparelho consome mais energia do que o normal. E como as temperaturas estão elevadas, o momento é oportuno para o engenheiro Marco Cruz nos explicar como se pode poupar energia com o uso do ar-condicionado no verão, na rúbrica É de Boa Conta. Olá! Com a chegada do verão e das temperaturas elevadas, muitas pessoas acham imprescindível usar aparelhos de ar-condicionado para melhorar o conforto térmico dentro das casas. Mas cuidado! O ar-condicionado, assim como o frigorífico, é pelo seu próprio princípio de funcionamento um grande consumidor de energia elétrica. Pode duplicar ou triplicar a sua fatura de eletricidade. Assim, sempre que for possível, use outras alternativas de refrigeração, como ventilação natural, ventiladores ou extratores de ar. Se está a pensar na aquisição de um aparelho de ar-condicionado, a principal recomendação é: não compre um ar-condicionado simplesmente porque é barato, pois geralmente apresentam baixa qualidade e eficiência energética. É importante que o aparelho tenha uma alta eficiência, de classe A, ou seja, que gaste o menos possível na sua função de refrigerar o espaço desejado. Aqui vão algumas outras dicas para poupar com o aparelho. Primeiro, não compre ou aceite aparelhos de ar-condicionado usados ou de segunda mão. Geralmente são equipamentos que já apresentam alto consumo. 2. Opte por aparelhos de ar-condicionado com elevada eficiência energética, aqueles que apresentam uma etiqueta indicando uma classe A ou superior. 3. Verifique se a etiqueta é original e não haja nenhum indício de adulteração do mesmo. Normalmente apresentam um QR Code que pode usar para ver se o produto é original. Faça também uma inspeção visual e compare a etiqueta com outras informações do aparelho. 4. Compre em lojas credíveis e confiáveis. Peça sempre ao vendedor que lhe apresente a documentação adequada do equipamento e a garantia oficial do fabricante. 5. Prefira equipamentos com a tecnologia inverter, pois são mais eficientes no uso de energia e assim com menos consumo. 6. Não compre um equipamento de ar-condicionado muito maior que a sua necessidade. Assim vai poupar na compra e na sua utilização. Consulte um profissional para o aconselhar. 7. Não deixe o ar-condicionado ligado sem necessidade. Às vezes pode desligar o ar-condicionado 30 minutos antes de deixar o espaço, pois o ar interior demora um tempo para aquecer novamente. Mas, caro consumidor, não se esqueça do seu dever. O dever de relatar e denunciar fraudes quando ocorrer. É uma grande arma para o empoderamento do consumidor. Se houver suspeita de falsificação, denuncie ao órgão regulador e fiscalizador competente. Isso ajuda a combater a fraude e proteger outros consumidores. Siga estas recomendações e assim terá menos subida na boa conta de luz com ar-condicionado. A proteção dos dados é um direito legítimo de qualquer cidadão. O Dia Internacional de Proteção de Dados é comemorado a nível mundial a 28 de janeiro.
A data celebra a importância da proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, por meio da proteção de dados pessoais. E como o tema é de interesse dos consumidores, repomos a rúbrica O Gato Comeu a Lei, em que a advogada Eva Marques esclarece os consumidores sobre o regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Hoje vamos falar de proteção dos nossos dados pessoais. E vou dar um exemplo. Nós temos os nossos dados médicos, não é? Quando é que nós fomos à consulta no nosso médico, porquê, que doenças temos, que doenças fomos tratados, que medicamentos tomamos, e estes são dados considerados dados pessoais, os dados relativos à nossa saúde. E temos muitos direitos relativamente a estes dados. E quando falamos nos dados pessoais, falamos de também os nossos dados biométricos, não é? O acesso às nossas impressões digitais, às impressões da nossa retina, etc. São dados que nos pertencem. Dados genéticos também, o nosso DNA, a nossa amostra sanguínea, que revelam muito de nós. Alguma entidade acaba por ter acesso a essas informações. Vou dar-vos outro exemplo, a nossa conta bancária. Os bancos têm acesso à nossa conta bancária, quanto depositamos, quanto temos, o que é que nós pagamos, mas são informações nossas, que mais ninguém tem direito de saber. São a nossa privacidade, a nossa vida privada, que é constitucional e legalmente protegida. Os nossos dados pessoais são protegidos por lei em Cabo Verde desde 2001, mas naturalmente a legislação precisava de atualização, porque com o advento das novas tecnologias é muito fácil, qualquer operador vai querer pôr os nossos dados numa base de dados, que é fácil, não é? Encontram o nosso nome, o nosso número de telefone, o nosso endereço. Rapidamente podem nos contactar para todo o tipo de expedientes eficientes e eficazes que já a nossa vida moderna exige. No entanto, quando põem os nossos dados numa base de dados e é muito fácil aceder-se a ele, nós estamos a pôr em risco os nossos dados e as nossas informações pessoais que não queremos partilhar, e é um direito que nós temos, não é? Então, houve a necessidade da legislação se atualizar para proteger-nos, para proteger os nossos dados que não queremos devassados e partilhados com todos. Esta nova legislação protege e eu vou dar alguns elementos específicos. Vamos imaginar que a nossa entidade patronal, para quem trabalhamos, vai ao nosso médico, vai ao nosso hospital, à nossa clínica e pede os nossos relatórios médicos. A entidade patronal diz: eu preciso disso que é para saber se estás em condições físicas e psicológicas para trabalhar para mim. Está tudo muito bem, mas sem o meu consentimento, a entidade patronal não pode ter acesso aos meus dados. Registro criminal, dados financeiros, meu crédito bancário, tudo isto é privado. A minha relação com as finanças, se paguei ou não os impostos, isto são todos dados privados que não podem ter acesso a não ser que eu tenha dado um consentimento muito claro. O consentimento que a lei exige que demos para que acessem os nossos dados é um consentimento muito claro, muito específico, que trata especificamente da questão de autorização para aceder aos dados pessoais nossos. E que dados pessoais esses? Não tudo, especificamente o que nós autorizamos. Mas há exceções que dizem respeito ao interesse público. Questões superiores, não é? Uma ordem judicial, no interesse de se descobrir, por exemplo, a questão de um crime, que é um autor de um crime, pode-se fazer uma exceção, mas não é à toa. Portanto, também é proibido a correlação, a ligação de base de dados, a não ser
se existe interesse público autorizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados ou pelos tribunais e etc. Outra questão, em caso de violação de uma base de dados, não é? Vamos imaginar que eu sou uma empresa de comunicação telefónica e eu sei que o meu sistema foi hackeado, não é? Hackers entraram no meu sistema e tiveram acesso a todas as informações sobre comunicação telefónica. A quem é que eu telefonei, a que horas é que eu telefonei, quanto é que eu paguei. A partir do momento que a empresa de telecomunicação sabe que houve essa violação, tem 72 horas para informar a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também para informar todos os seus consumidores que foram violados, sob pena de lhe serem aplicadas coimas. A violação da Lei de Proteção de Bens Pessoais dá o direito à penalização e incluindo não só penalizações administrativas coimas, como até penas criminais e de prisão de 1 a 2 anos. Portanto, vamos ter isso em conta e vamos exigir a proteção dos nossos dados pessoais. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Entende-se como acidente de trabalho um acontecimento que ocorre de forma não intencional durante o exercício da atividade laboral. Como consequências estão as lesões corporais e doenças, que podem resultar na incapacidade para o trabalho e, em casos extremos, a morte do trabalhador. Na rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça aborda os acidentes de trabalho e esclarece quais são os direitos do trabalhador acidentado. Se um trabalhador sofre um acidente de trabalho, este tem direito à reparação dos danos que o acidente causar. Daí o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais ser obrigatório para todas as entidades patronais, de modo que o trabalhador que venha a sofrer um acidente de trabalho ou doença profissional esteja protegido dos danos que o acidente causar. Portanto, dependendo dos danos sofridos, o trabalhador tem direito à assistência médica, medicamentosa, cirúrgica, hospitalar e outros acessórios ou complementares, seja qual for a sua forma, desde que necessárias e adequadas ao restabelecimento do estado de saúde e da capacidade de trabalho da vítima e a sua recuperação ativa, indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial para o trabalho, pensão vitalícia correspondente à redução da capacidade de trabalhar no caso de incapacidade permanente, pensões aos membros do agregado familiar da vítima e despesas de funeral caso este vier a falecer em consequência do acidente. Uma vendedora deparou-se com o caso de uma cliente que queria trocar um perfume comprado na loja. A vendedora pediu à cliente que aguardasse a resposta do gerente, uma vez que não cabia a ela decidir essa troca. Contudo, a consumidora não aceitou e solicitou o livro de reclamações, onde registrou uma queixa pouco antes do gerente autorizar a troca. A ADECO responde à fornecedora que quer saber qual o procedimento a seguir depois de receber uma reclamação no livro de reclamações. Informe-se sobre o tema com a jurista Janilza Oliveira. O livro de reclamações constitui um dos instrumentos que torna mais acessível o exercício do direito de queixa, visto proporcionar ao consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. Todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou prestação de serviços são obrigados por lei a ter e a disponibilizar o livro de reclamações aos consumidores. E como é que o prestador de serviço
deve proceder quando receber uma reclamação no livro de reclamações. O livro de reclamações é composto por 25 folhas de reclamação em triplicado. Após o preenchimento da folha de reclamação pelo consumidor, o prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento deve cumprir o seguinte procedimento: separar do livro de reclamações o original, que no prazo de 10 dias úteis deve ser enviada à entidade reguladora do setor. O envio do original da folha de reclamação pode ser acompanhado das alegações que o prestador de serviço entender que deve prestar, bem como dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em virtude da reclamação. O prestador de serviço deve entregar o duplicado da reclamação ao reclamante, conservando em seu poder o triplicado, que faz parte integrante do livro de reclamações e dele não pode ser retirado. O consumidor reclamante pode também remeter o duplicado da folha de reclamação à entidade reguladora do setor. Depois de analisar o que foi escrito, a entidade competente pode ou não penalizar o estabelecimento, conforme a lei assim o entender. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente. Rapaz, acho que cancela um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Porque tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não é gosto, né? Vou saber, fica cool. Hoje vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não é sério. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com estado bem informado de direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou bem, direto para lá, não bem? Estou bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, está bem pensado. No como passei, filho Deus vai levar no tetiga. O direito à saúde é um direito de todo o cidadão consumidor. Trata-se de um dos direitos consagrados na Lei de Defesa do Consumidor de Cabo Verde. Saiba mais sobre o direito à saúde com a jurista Janilza Oliveira na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. Todos os cidadãos têm direito à saúde, independentemente da sua condição social, econômica e orientação sexual ou das suas convicções políticas, filosóficas e religiosas, as quais devem ser respeitadas. Conhecer os seus direitos na área da saúde e reconhecer que a informação é o primeiro passo para intervir nas decisões sobre a sua saúde
e exigir o cumprimento desses direitos é primordial. Sempre que discordar ou ficar insatisfeito com o seu prestador de cuidados de saúde, reclame, mas primeiro solicite apoio e informação junto dos mesmos. A rúbrica Minuto do Consumidor continua com a série Conheça os seus direitos. Simone Delgado fala-nos de mais um direito que todos os consumidores precisam conhecer: o direito à proteção dos interesses econômicos. Minuto do Consumidor. Consumidor, aquele que adquire um produto ou serviço. Fornecedor, quem fornece o produto ou serviço. Estes são dois intervenientes essenciais numa relação de consumo. Nas relações de consumo, por vezes podem surgir alguns conflitos. Por isso, é essencial que as partes estejam conscientes dos seus direitos e responsabilidades. Nesta edição do Minuto do Consumidor, damos continuidade à série de rúbricas Conheça os seus direitos. Hoje, sobre o direito à proteção dos interesses econômicos. Este direito nos diz que as relações de consumo e estabelecimentos de contrato devem ser orientadas por princípios como igualdade entre os intervenientes, lealdade, boa-fé e cumprimento integral dos contratos. Para que o direito de salvaguarda dos interesses econômicos seja respeitado, é preciso que haja transparência no mercado, respeito e cumprimento pelos direitos do consumidor, bem como respeito pelos princípios já referidos. Nos chamados contratos de adesão, o fornecedor de bens ou prestador de serviços está obrigado a escrever as cláusulas de forma clara, precisa e em caracteres facilmente legíveis. Não incluir cláusulas que prejudiquem o consumidor. O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia e expressamente encomendado ou solicitado. Não impor o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço, a aquisição de outros bens ou serviços. Caro consumidor, exige os seus direitos. Seja um consumidor consciente e participativo. Em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamações, contacte a ADECO. Na rúbrica Mitos e Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Já ouviu falar de transtorno de compulsão por compras? Sabe o que é? Costuma consumir de forma compulsiva? Neste episódio da rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima esclarece-nos sobre o tema. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Hoje iremos abordar o tema transtorno de compulsão por compras. Imagine que você está passeando no centro da cidade e de repente você sente aquela vontade incontrolável de comprar algo, mesmo quando não há condições financeiras ou necessidade real. E depois, quando você chega em casa, vem o arrependimento e culpa. Já se sentiu assim? Com que frequência você sente esse sentimento? Bem, você pode estar enfrentando o que chamamos de transtorno de compulsão por compras. Mas o que é exatamente esse tal de transtorno de compulsão por compras? Bem, não é apenas uma questão de gostar de fazer compras. É mais profundo que isso.
É um impulso irresistível e compulsivo que pode levar a compras frequentes e excessivas, mesmo quando isto traz consequências negativas para a nossa vida financeira e emocional. É como uma montanha russa emocional. Você sente bem quando compra algo, mas depois vem a culpa e o arrependimento. Mas afinal, o que causa o transtorno de compulsão por compras? Bem, são diversos fatores. Influências culturais que nos fazem acreditar que a felicidade está em ter coisas materiais. Pode ser desencadeado por estados emocionais diversos, tanto negativas quanto positivas, como tristeza, estresse, estados de euforia e recompensa. Por exemplo, muitas pessoas compram para se sentirem melhor quando estão tristes ou deprimidas. A compra pode proporcionar uma sensação temporária de alívio ou felicidade. Muitas pessoas compram como uma tentativa de preencher um vazio emocional ou lidar com sentimentos de baixa autoestima. Ou também como uma fuga de estresse, depressões do dia a dia. Algumas dicas para controlar o transtorno de compulsão por compras. A primeira dica: elabore o orçamento mensal, estabeleça metas claras de poupança e defina prioridades financeiras para manter o foco no essencial. A segunda dica: adote uma regra de esperar 24 horas antes de fazer qualquer compra não essencial. Isso ajuda a evitar compras impulsivas e permite avaliar se a compra é realmente necessária ou não. A terceira dica: mantenha um diário de compras onde você anota todas as suas compras, o motivo de compra e como você se sentiu antes e depois. Isso pode ajudar a identificar padrões de comportamentos e gatilhos emocionais. A quarta dica: pergunte-se, antes de fazer qualquer compra, eu realmente preciso disso? Como me sentirei depois de comprar? A quinta dica: desative todas as notificações de aplicativos de compras para reduzir a tentativa de comprar impulsivamente. A última dica: pratique técnicas de relaxamento como meditação, yoga ou exercícios da respiração para controlar o estresse e reduzir a necessidade de comprar como forma de interrupção. Lembre-se, é importante cuidar da nossa saúde financeira, tanto quanto cuidarmos da nossa saúde física e emocional. Até o próximo programa. Despesas eventuais podem acontecer quando menos se espera. Para prevenir, deve haver um planeamento financeiro e controlo das despesas. Caro consumidor, este é o momento oportuno para se preparar melhor para despesas eventuais. Informe-se mais na rúbrica Educação Financeira com a economista Herman Freire. Despesas eventuais. Aprenda a se preparar melhor. Sem data, fixa no calendário. As despesas eventuais ou extraordinárias podem surgir a qualquer momento. Conserto de geladeira, pintura, internação. Nada disso é planeado, mas se não estiver preparado para enfrentá-las, essas despesas podem causar uma desordem no orçamento. Pode parecer redundante, mas a primeira coisa que deve ser feita para ter um orçamento organizado é anotar tudo. Renda e despesas. Só então será possível classificá-las em despesas fixas e variáveis ou despesas eventuais. Fazer anotações e controlar os gastos é muito importante no planeamento. Saber com exatidão todo o dinheiro que entra e sai pode te ajudar a identificar em que você está gastando muito, em quais áreas dá para economizar mais, o que precisa ser cortado e até se vai sobrar alguma coisa para investir futuramente. Essas são as despesas que não acontecem todos os meses, mas que, quando aparecem, podem pesar no seu bolso se não forem previstas. Muitos cometem o erro de montar um orçamento mensal apenas com as contas fixas como renda, luz, água, alimentação, sem levar em conta essas despesas que não são frequentes, mas que certamente vão acontecer em algum momento. Como se preparar para elas? Faça uma lista das despesas eventuais que já ocorreram nos últimos 12 meses.
Estime os valores e divida o total por 12, criando uma poupança mensal para cobri-las. Crie um fundo de reserva específico para esses gastos. Assim, quando surgirem, já estará preparado. Revise seu orçamento regularmente, incluindo esse tipo de despesa na sua organização financeira. Educar-se financeiramente é aprender a prever o futuro. As despesas eventuais não são uma surpresa para quem se planeia. Aproveite este momento de reflexão e organização para incluir essas despesas no seu planeamento e garantir uma vida financeira mais tranquila. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Nosso futuro não é descartável. Temos que colocar um fim à poluição por plástico. A rúbrica Consumo Consciente faz esse chamado enquanto é tempo. Acompanhe os esclarecimentos da Kathleen Silva e contribua com ações sustentáveis. Olá, consumidor consciente. Seja bem-vindo a mais uma edição da sua rúbrica Porque Saber é Poder. E o Consumo Consciente marca presença semanalmente no programa da ADECO. Fique na sintonia porque quem sabe consome melhor. No ar, na água e até nos alimentos que nós consumimos, a poluição por plástico é hoje a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Encontrado também em diversas partes do corpo humano, o plástico se tornou uma questão de saúde pública e causa impactos em diversos setores da economia, como a pesca e o turismo. Mas nós não temos mais tempo a perder. O mundo está atrasado e precisa avançar com soluções para esse grave problema. Os governos devem implementar a economia circular do plástico. Com um novo modelo de produção e uso, vamos reduzir a quantidade desnecessária de plástico descartável colocado no mercado e manter os itens em circulação através da reutilização e da reciclagem ou ainda com produtos comprovadamente compostáveis. Mas por que é que temos que colocar um fim à poluição por plástico? Para preservar os oceanos, para proteger os nossos ecossistemas, para cuidar da saúde humana, para evitar tragédias climáticas e para assegurar alternativas sustentáveis. Mas por que é que nós precisamos de mais leis para impedir essa catástrofe? É inegável, sim, que a invenção do plástico foi um grande avanço para o mundo, mas também é inegável que o plástico se tornou um grande problema para o mundo, porque o material que foi criado para durar séculos passou a ser usado uma única vez. É uma questão de minutos. Palhinhas, copos e embalagens transformam-se em lixo, ou melhor, numa quantidade inimaginável de lixo. A cada minuto o mundo deita o equivalente a 2 caminhões de lixo plástico nos oceanos, afetando a vida marinha, os ecossistemas, a pesca, o turismo e a nossa própria saúde. Além de estar no ar, nos alimentos e até na água que nós bebemos, microplásticos já foram encontrados na placenta, no leite, no sangue e no pulmão humanos. Ou seja, o que era um avanço, avançou sobre nós também. A poluição por plástico é hoje a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Por isso, é urgente reduzirmos a produção de plástico. Os governos devem propor uma economia circular do plástico, em que todo o material produzido deverá ser reutilizável, reciclável ou compostável. Com ele, todo o plástico voltará ao sistema e não será mais descartado. Assim, ele não irá parar na natureza e nos oceanos, e nem vai ameaçar a vida marinha e a vida humana. Isso precisa começar agora, porque afinal, nosso planeta não é descartável. Ouça agora alguns testemunhos que eu recolhi na internet, que eu acho pertinente, que mostram como essa catástrofe afeta profundamente a vida das pessoas. E passo a citar então o testemunho de um pescador. O lixo plástico traz prejuízos para nós pescadores. Tem dias que a rede de pesca vem cheia de plástico amaranhado e às vezes nós perdemos a rede toda, que custa muito dinheiro. Nós é que pagamos a conta e não é justo. Nós precisamos mudar essa realidade. E uma recordista mundial do surf escreveu nas suas redes sociais o seguinte: é muito assustador testemunhar o aumento do lixo plástico nos oceanos, em todo o canto do planeta. Não temos mais tempo a perder. Precisamos escolher o lado da solução para esse problema. E também recolhi o testemunho de uma velejadora e uma das líderes da Voz dos Oceanos, que deixou o seu depoimento numa conferência e que disse o seguinte: em 40 anos de navegação, testemunhamos a crescente invasão de resíduos em todos os lugares, inclusive nos isolados e de difícil acesso. São toneladas e toneladas que seguem navegando pelo mundo e sufocando o nosso planeta água. Procuramos encontrar soluções há mais de 2 anos. E a fundadora de uma ONG brasileira partilhou num artigo o seguinte depoimento:
Quando falamos de resíduos, precisamos considerar as classes sociais, pois o lixo afeta gravemente as periferias. A falta de infraestrutura para a gestão de resíduos expõe as comunidades à poluição, a produtos químicos tóxicos e a riscos à saúde. Embora global, a crise ambiental é mais intensa nas favelas, devido às desigualdades socioeconómicas. Paramos para refletir no caso de Cabo Verde. E chegamos assim ao fim de mais um Consumo Consciente. Esperamos que as informações de hoje ajudem você a fazer escolhas mais conscientes e responsáveis no seu dia-a-dia. E lembre-se, consumir com consciência é um ato de cidadania. Voltamos para a próxima semana à mesma hora, com mais conteúdo que fazem a diferença na sua vida. Até lá, continue informado e partilhe o que aprendeu, porque saber é poder. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos consumidores que ainda não são associados. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim terminamos mais uma emissão do programa. Gratos pela vossa audiência. Agradecemos o apoio e a colaboração dos nossos associados e parceiros. Você que ainda não é sócio, mas acha que é importante ter uma organização que defende os seus direitos, então associe-se e fortaleça a causa dos direitos do consumidor, pagando uma quota mínima mensal de 100 escudos e passa a usufruir dos vários benefícios exclusivos que dispomos para os associados. E já sabe, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 3645, Praia 971 3874, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Sal One e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado, em apresentação e nos controles técnicos, Gustavo Ramos.
Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.